Então vamos lá, pessoal, vamos à nossa oitava aula de estudo completo de função. Então, cosseno. Na aula anterior, que foi a aula então, de número 7, vimos sobre estudo completo de função, então, seno. E nessa veremos sobre a função cosseno. Amigo, para você ficar realmente craque, precisa acompanhar então todas essas aulas aí. Vamos a isso. Olha aqui, olha aqui. Vamos acompanhar e acompanhar. Temos então estudo completo de função, nesse caso, que é cosseno. Atenção. Eu já tenho uma das aulas lá no YouTube onde eu explico como é que você pode construir o gráfico de qualquer que seja a função aí então cosseno. Então, nesse nosso propósito, na verdade, não será sobre a construção de gráfico, apesar que no nosso item aqui de número 6 temos então a construção de gráfico. Mas o nosso propósito dessa aula será que está a fazer o estudo completo. Atenção! Agora, caso você queira então ver como é que construir o gráfico, tem uma aula lá no YouTube de uma forma gratuita. Agora, vamos aí. Veja aqui, por exemplo, temos aqui então aí, o cálculo de ordenada na origem, determinação de expressão aí está de zero, expressão nesse caso dos máximos, mínimos, são coisas que eu não coloquei na aula normal do YouTube. Por isso que, caso você queira mesmo ver aí então a construção de gráfico, veja na aula gratuita do YouTube. Então, se nós podemos dar aqui então alguns conceitos básicos, básico mesmo que faz toda a diferença. Para qualquer que seja então função aí cosseno, temos então y é igual a mais o b vezes o cosseno aí então de cx mais d. Isso aqui está a nossa fórmula geral de função cosseno. Agora, dada uma função que é reduzida de uma função cosseno, eu poderia colocar assim: o y sendo igual a, então a cosseno de x. Qual seria então o gráfico disso aqui? Atenção, para você encontrar o gráfico de qualquer que seja a função e cosseno, seno para lá vai, precisa de alguns requisitos. Um dos requisitos é o período. Temos que encontrar aqui então qual seria o período. O período vimos na aula anterior, que é dado aqui pela forma que é 2π sobre aqui então a constante c. Atenção, essa aula de período e não período, nós falamos então na aula de número 6, que foi sobre o período e contradomínio de função, a então cosseno, seno e assim como tangente. Atenção, vamos a isso. O valor de C qual seria? Seria esse valor aqui está agrupado à variável x, né? Aqui como não tem nada, nós podemos dizer que então, o C é igual a, então, a 1. Nesse caso ficamos então com 2π que divide então por 1, que será igual mesmo a 2π. O período desse negócio é igual então a 2π. Atenção. Qual seria aqui então o contradomínio? O contradomínio também vimos na aula de número 6. Nesse caso, seria aqui o A menos B e também o A mais B. Esse intervalo aqui representa o contradomínio. Agora, suposto que nossos dados, nós teríamos exatamente assim. O A qual seria? O A aqui é zero. Se não aparece esse valor, isso implica que é zero. Mas o, o B não é zero, porque o B esse aqui é agrupado aqui então C, esse que fica aqui. Aqui nós temos 1. Podemos dizer que então 1 vezes o cosseno de x é igual a 1. Por isso que o B não é zero. Ficamos aqui então o A aqui é zero, o A menos 1, o B é 1, e aqui o A que é o zero mais 1. Automaticamente o nosso então período ficaria aqui então menos 1 e 1. Atenção. O que não período, contradomínio, né? O que significa na essência esse contradomínio? Na essência mesmo, na verdade, o contradomínio significa o seguinte: significa que eu posso construir aqui então um gráfico, exatamente assim, para eu te explicar melhor esse assunto. Aqui é o x e aqui então é o eixo de y. É exatamente assim. Agora, o contradomínio representa os máximos e mínimos dessa nossa função. Veja, para o valor máximo que você pode assumir é igual a quinta a 1, tá? Ficamos aqui então com 1. E o valor aqui então mínimo seria aqui aí, o menos 1. Esses são valores em que essa função pode assumir. Atenção, isso implicaria que o menos 1 representa então o nosso então, mínimo, tá? Mínimo, e por sua vez esse 1 representa os nossos máximos. É exatamente assim. Agora, nesse caso, nós podemos delimitar esse nosso gráfico exatamente assim, tá? Os máximos e mínimos seria aqui. Agora, já deve saber que as funções seno, assim como cosseno, são funções periódicas, né? Precisamos ainda representar de forma de uma onda mesmo. Agora, como representar? Para representar também são coisas muito simples mesmo, muito simples que faz a diferença. Atenção, aqui no eixo de x sempre tem que colocar aqui então, os ângulos notáveis. Poderia colocar aqui os ângulos muito estranhos, mas te dificultaria então como fazer aí, os cálculos. Mas para os ângulos notáveis, como você não descreve que acompanha das aulas, já deve saber que na aula então, que aula que nós estudamos isso?
Na aula, forma fundamental, não. Período de estudo completo, não. Razões, como é que é? Essa aula inteira qual que nós estudamos sobre esse negócio. Redução primeiro quadrante. Atenção, aula de número 5, que é redução do primeiro quadrante. Eu estou olhando aqui, já tenho tudo aqui, tá? Na aula número 5, eu falei aqui sobre noção ou estudo de círculo trigonométrico. Lá na aula número 5, eu dizia que o círculo trigonométrico se divide em um quadrante, né? Ficamos aqui em ter o nosso eixo, esse aqui então é o eixo então de senos. Aqui seria o eixo de seno, aqui então o eixo dos cossenos. Atenção, nesse eixo trigonométrico, esses ângulos que estão aqui são ângulos bem notáveis. Nós podemos dizer que está aqui o ângulo de 0 grau, aqui ficamos com 90 graus, aqui está 180 mesmo grau, aqui está 270 graus e aqui corresponderia a 360 graus. Mas nós podemos colocar esses ângulos em radianos, como nós vimos na aula aí então de número 6, né? 7, 5. Agora, isso aqui implica que o zero corresponde a 0 radianos, né? Mas aqui está 90 graus corresponde a π sobre 2. 180 graus corresponde a π. 270 corresponde a 3π sobre 2. E aqui então, que uma volta completa representa então aí 2π. Agora, o que você deverá colocar nesse eixo de x é os ângulos que estão aqui. Se chama-se então os ângulos de eixo. Leva isto que é 0, π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π coloca aqui. Como assim, Judy? Nós teríamos aqui então 0. Aqui ficaríamos com quem? Com π sobre 2. Aqui nós teríamos aí então simplesmente o π, tá? Aqui ficamos com π. E aqui nós teríamos o 3π sobre 2. E por fim ficamos aqui então com 2π. Agora, nesse lado negativo, também faça a mesma coisa. Aqui então ficaremos com que? Menos o π sobre 2. Simplesmente troca de sinal e coloca aqui, não é? Ficamos aqui então com menos π. E aqui nós teremos o menos 3π sobre 2 e aqui ficamos com menos o 2π. Muito bem, muito bem. Já estamos aqui então a caminhar para a construção do gráfico. Agora. Uma das coisas que você também não pode em nenhum momento esquecer é de que as funções cosseno são funções pares, tá? Função cosseno é uma função então par. Isso é uma informação muito importante para você esboçar o gráfico de função seno de uma forma então rápida. O que seria uma função par? Uma função par é aquela função que é simétrica em relação ao eixo de y, tá? Simétrico em relação então, ao eixo de y. Atenção. Como assim, Julie? Eu poderia passar uma função par, viria assim. Pode vir assim ou pode vir assim. Enquanto que ímpar, ela que é simétrica em relação ao eixo desordenada, ficaria então algo assim ou algo assim. Vimos isso na aula anterior. Essa seria uma função então ímpar. Agora, par é aquele simétrico em relação ao eixo então das ordenada, não das abscissas, não é? Agora, a construção desse gráfico de uma forma mais natural possível, você teria que fazer o seguinte. Basta levar então a função em cosseno, tá? Cosseno e leva esses ângulos, começa a supor você encontrar aqui a intuição correspondente. Porque o f de x é igual então a cosseno de x. Agora, quando aqui então x for igual aqui a um desses ângulos, nós teríamos aqui então o y correspondente. Sendo que o y corresponderia então a eixo de y, né? Porque o f de x, na verdade, representa então aí o y. Já deve saber isso então das aulas anteriores, dos níveis anteriores, né? Que foi o nível 2.1. Então, acompanha lá. Agora, para eu encontrar aqui o y correspondente usando esses valores, necessariamente teria que fazer assim. Vamos começar com o cosseno de 0. Cosseno de 0, quando corresponde isso aqui? Cosseno de 0 então, corresponde a 1. Nesse caso, quando o cosseno é 0, nós corresponde aqui então a 1. Eu acredito que até nesse momento você não tem dificuldade de encontrar cosseno de 0, cosseno primeiro de π sobre 2, cosseno de π e cosseno de 3π. Porque nós vimos que o raio máximo desse negócio, que é o seu trigonométrico, é igual aqui então. E nesse ponto para aqui, ficamos aqui então com 1. Aqui nós ficamos com menos 1. Aqui ficamos com quem? Com menos 1 também. Tudo isso aqui nós vimos na aula anterior. Agora, para qualquer que seja o cosseno de 0 ou cosseno de 360 graus, é igual então a 1. Acompanha lá primeiro, tá? Não é para estar aqui a usar regra de pular essas aulas. Agora, para o π sobre 2, como aqui é 90 graus, isso aqui já sei mesmo que corresponde a quanto? Isso corresponde aí a 0. O cosseno, nesse caso, de π é igual a menos 1. O cosseno, então, de 2π sobre 3, isso aqui corresponde a 0. E cosseno de 2π, isso aqui, então, corresponde aí a 1. Atenção. Vamos tentar localizar os nossos pontos. Quando o cosseno aqui for igual a, então, a
A quanto? Quando o cosseno for igual a então a zero, corresponde a 1 aqui. Quando o cosseno então for igual a então, pi sobre 2, que é aqui, isso corresponde a quanto? Corresponde a zero, que nem nesse ponto aqui. Quando o cosseno for igual a menos 1, a pi, né, é menos 1. Logo, corresponde então a esse ponto. Quando esse cosseno for igual então a 2π, 2π não, 3π sobre 2, corresponde a então a zero mesmo. Quando o cosseno for igual então a 1, isso corresponde... Cosseno quando for igual aqui então aqui a 1, né, o ângulo nesse caso é 2π. Então quando é 2π é igual a 1. Isso ficaria exatamente assim. Agora, a única tarefa que você tem agora é muito simples mesmo, é apenas unir os pontos. Vamos unir esses pontos exatamente aí assim. Vai, para lá vai. Agora, você também poderia construir esse gráfico, na verdade, sem precisar mesmo de esses valores. Mas eu te demonstrei isso para que você não fique então muito perdido. Agora, para os craques mesmo, eles levam e olham o período. O período é igual a então a 2π. Isso implica que isso terá que dar uma volta e terminar aqui então no período que é 2π. Tá? Porque daqui para aqui, em frente de lá, já será então a mesma repetição. O que seria o período? O período é o tempo necessário que leva para realizar então uma volta completa. Veja, daqui para aqui, não foi uma volta completa, foi sim. O que vier lá já será repetição do que nós vimos aqui. Já será mesmo repetição. Veja, essa parte cola essa parte. Essa curva daqui então já será essa curva. Logo será que é uma repetição. Por isso que função trigonométrica são funções periódicas. Percebeu disso? Agora, por lado negativo, na verdade, você só basta fazer alguma projeção. Vamos a isso. Se isso passou aqui, implica que a sua próxima volta passará aqui, como nós vimos, passou aqui. E depois vai, passa daqui, a quinta seria aqui, tá? Seria aqui. E vai mesmo, e passa nesse ponto, e terminando então no período, então é menos π para lá. E assim você construi o gráfico de função. Que função? Função aqui então f de x sendo igual a então a seno, não seno, né? Cosseno de x. Atenção, veja que essa função é simétrica em relação a então a origem. Exatamente assim. Porque para qualquer valor equidistante da origem, que são simétricos equidistantes da origem, por exemplo, um ponto aqui e um ponto aqui, esse valor sempre terá aqui então a mesma imagem. Isso aqui tem o conceito prático de função par e função então ímpar, né? No caso, agora estamos a tratar de função então par, tá? Agora, se fosse na função então ímpar, para qualquer valor, nesse caso, simétricos, para qualquer valor simétricos, sempre tem imagens simétricas. Por exemplo, nas funções então aqui ímpares, teríamos que é uma coisa assim, aqui é o zero, aqui mesmo é π sobre 2, e aqui nós ficamos então com 3π. Estou ensinando isso porque somos amigos, né? Isso que eu ensinei na aula anterior. Aqui ficamos com 3π mesmo sobre 2, e aqui ficamos com 2π. Agora, a construção desse negócio, como já sei que função então, a seno são funções, nesse caso, ímpares, ficaria exatamente assim. Passaria aqui então na origem, para tentar fazer uma simetria em relação à origem, vai. Aqui ficamos com 1, supondo que uma função do tipo seno de x, tá? O máximo então seria 1 e mínimo seria então aí o menos 1. Vimos isto aqui na aula anterior, né? Exatamente assim. Nesse caso, voltaria assim e viria assim e vai e terminaria aqui. Sendo aqui então simétrico em relação à origem. E deste lado, aí então continua. Agora, o que eu quero te explicar é que para a função que seja então uma função então ímpar, implica que para qualquer valor então, aí equidistante à origem, por exemplo, aqui nós temos menos π. Simétrico e equidistante à origem. Uma coisa equidistante implica o quê? É igual em módulo, né? Porque daqui para aqui, a distância daqui para aqui é igual em módulo a distância daqui para aqui. Sabe uma coisa igual em módulo? Implica que o módulo daquele valor então são valores iguais, né? Agora, daqui para aqui e daqui para aqui são valores iguais. Então, nas funções mesmo aí ímpares, para qualquer valor aí, então equidistante da origem, sempre tem imagem simétrica. Aqui nós temos que ter aqui uma imagem simétrica e aqui também temos uma imagem simétrica, não é? Ou seja, valores simétricos também tem imagens simétricas, entendeu? Caso queira ficar também craque em função par ou ímpar, tem uma aula própria na 12ª classe quando nós falamos de função real, de variável real. Essa é uma aula gratuita que estará no canal. Veja lá. Agora, já sabe que nós temos uma função par, uma função ímpar. Não venha de confundir mais.
te confusionar mais, né? Agora, isso aqui então seria aqui então aí o ponto máximo e aqui então seria um ponto mínimo. É isso que você precisa para construir qualquer função, seja aí cosseno, por aí vai. A forma mais natural é você levar o valor de x e suposto no lugar, né, de x na função. E assim você encontra o respectivo valor. É isso que você pode fazer e isso que você deveria então fazer. Agora, vamos a isso e vamos então construir essas funções. Vamos a isso. Nós temos aqui então nosso estudo completo de função seno e função cosseno. Atenção. Temos a função que foi dada aqui, uma função entre f de x. Nesse f de x temos o item de número 1. O item 1 mesmo temos assim. Determine o domínio e contradomínio. Para o domínio, qualquer que seja uma função então seno cosseno, é um x que pertence ao conjunto dos números reais. A forma mais tradicional de você escrever então o domínio seria assim. O f de x sendo igual ao d, né? D de f de x sendo igual a então a x que pertence ao conjunto de números reais. Porque quando assim aí o domínio, sempre olhamos no eixo de y. Veja aqui. Essa é uma função aí então cosseno. Na função cosseno, para qualquer que seja o valor aqui então de x, essa função sempre vai existir. E também temos uma aula no canal que fala, na verdade, sobre o domínio e domínio, né, de função que seja aí. Então, essa aula também será de grande ajuda. Para qualquer que seja aqui, essa função sempre vai existir, né? Ou seja, não existe número de x que pertence ao conjunto de números reais onde essa função não vai existir. Por isso que, quando o domínio dessa função pertence ao conjunto de números reais. Agora, quando seu contradomínio, contradomínio nós já vimos. Já vimos mesmo e já calculamos. Item que é item 1, não é? Ainda no item 1. O contradomínio seria aqui então o quê? Seria o menos 1 e 1. Isso aqui nós já vimos e calculamos lá. Calcula a ordenada na origem. O menos 1? Errado. Errado mesmo. Quando o seu contradomínio, veja que na fórmula geral, nós vimos que f de x é igual, nesse caso, a mais o b vezes, tá? O cosseno, aí então, de cx mais d. Exatamente assim. Agora, nesse caso, o valor de a aqui seria igual a 3. Esse valor daqui fica mais solto, tá? Um valor que fica aqui então solto. Enquanto que o valor aqui então de b seria igual então a menos 1. Esse valor que fica então agrupado com essa função. Atenção, tome nota aí. Nesse caso, nós teríamos assim. Quando aqui então o valor de a nossa forma de contradomínio já sabe disso, né? Contradomínio é igual a então a mais ou menos b, tanto faz, menos b, e aqui temos o a mais b. Basta você fazer esse negócio, você encontra o contradomínio. O a é igual a quanto? O a é igual a 3. Ficamos aqui então com 3, menos, entre parênteses, menos 1. Ficamos então com menos 1. Esse menos daqui é da fórmula, não é? E ponto vírgula, aqui ficamos com quem? 3, somado mesmo com, entre parênteses, menos 1. Visto que o valor de b, que está aqui, na onde? Aqui, esse daqui é negativo. Agora, nesse caso, fecha aqui então aí, colchetes, ficamos exatamente assim. O contradomínio ficamos aqui então com 3. Isto com isto fica positivo, somado aqui ficamos com 4. E este com este fica então aqui negativo, somado aqui então fica aí menos, na menos. Fica exatamente então 2. Isso implica que o seu máximo será o 4 e mínimo é 3. Agora, vamos para a ordenada na origem. Para qualquer que seja essa palavra, se você ouvir por aí, então, essa palavra cá, caminhar, que eu sou ordenada na origem. Isso implica que, se essa pessoa está a caminhar e fala que ele está ordenado na origem, implica que quando ele é essa pessoa, né, f de 0, isso aqui é igual a ordenada na origem. Agora, vamos a isso. No item 2, ordenada na origem. Ordenada na origem, na verdade, ficamos aqui então com 3 vezes o menos, não vezes não, aqui temos menos, né? 3 menos cosseno, aí então de 3 vezes 0, tá? Agora, 3 vezes 0 igual a 0. O cosseno de 0 é igual mesmo a 1. Mas aqui temos negativo. Ficamos aqui então com 3 menos, aqui temos o 1, que resulta então em 2. Nesse caso, a ordenada aí então na origem é igual, na verdade, a 2. Isso aqui daqui poderia ser, então, nossa ordenada, aí, então, na origem. Agora, vamos caminhar. Temos, então, determine a expressão do zero.
Vimos na aula anterior que para você encontrar aqui a expressão dos zeros, precisa que o y seja igual a k zero, né? Sempre isso aqui nós vimos. Dada a função que a função f de x, sendo igual a então a 3, menos o cosseno de 3x, essa função está aqui, está mais para cima, essa que nós temos aqui. Agora, quando y é igual a zero, sendo que o y é a mesma coisa, então o f de x é a mesma coisa mesmo, implica que você levar esse zero e colocar aqui. Ficamos então com zero, sendo igual a 3 menos o cosseno de x. Assim você vai encontrar a expressão que representa então o zero. Isto aqui então foi o item de número 3. Vamos colocar aqui então o item de número 3. Atenção. Agora, com isso que te falta aqui é apenas calcular. Leva isto, passa para lá, vai negativo. Ficamos assim com menos cosseno de x sendo igual a então, menos 3. Multiplique isso então por menos 1 para deixar os dois membros positivos. Ficamos aqui então menos cosseno vezes menos 1. Ficamos mesmo com cosseno de x sendo igual a esse menos 3 vezes a então menos 1. Ficamos exatamente assim com 3. Agora, pense comigo. No círculo trigonométrico, nós temos o seguinte. Eu posso dizer aqui então pequeno círculo trigonométrico, mas menor mesmo. Ali, círculo trigonométrico, não. Círculo trigonométrico, não. Agora, para o círculo trigonométrico, nós temos que exatamente assim. Esse aqui é o eixo então, dos cossenos, aqui é o eixo dos senos. Para qualquer que seja o valor então, de cosseno, ele terá que então, o máximo sendo igual a 1 e mínimo sendo igual então, a menos 1. Agora, esse aqui é 3. O 3 não está mais para lá, mais para lá. Então, será que existe um ângulo em que o cosseno dá aqui? Não, porque todos os ângulos em que o cosseno existe são esses pontos daqui, tá? Agora, isto aqui também não existe. Nós podemos escrever assim. Não existe. A mesma coisa dizer que então não tem zero, tá? Não tem zeros. Assim você respondeu. Agora, vamos para a expressão dos máximos. A expressão dos máximos, assim como dos mínimos, precisamos nos auxiliarmos a contradomínio. Porque o contradomínio, na verdade, representa aqui está muita coisa que são super interessantes. Aqui nós temos o 4, aqui nós temos 2. Atenção, aqui então você pode inverter da ordem, não tem problema. O normal é inverter da ordem. Aqui ficamos com 2 e aqui então ficamos com 4. Sempre faça isso. Começa sempre aqui então com menor e vai para maior. Agora, nesse ponto eu posso apagar isto. Vamos apagar aqui para organizarmos bem. Vamos organizar bem. Ficando aqui então nesse exato momento, com quem é com 2 e aqui então 4. E assim tá bom. Nesse caso, representa aqui o nosso mínimo, que é o valor mais menor aqui, seria aqui então o 2. Mas nosso máximo nós teremos aqui então 4. Agora, para aqui então responder essa questão, iremos dizer assim. O y mínimo, exatamente assim, é igual a 2. O y está aqui máximo é igual a 4. Atenção. Como nosso pedido é encontrar a expressão que representa então o máximo, que é o item de número 4, terá que fazer o seguinte. Vamos colocar aqui ao lado o item de número 4. Vamos colocar a mesma cor das moças. Vamos colocar aqui então o item de número 4. Agora, dada aquela função que é y é igual a 3 menos o cosseno em C3x, implica o quê? Quando o y aqui então é igual a 4, né? Que é o y de máximo, o y sendo igual aqui então máximo, não é? Y máximo é igual a 4. Leva isto aqui, coloca aqui no lugar de y. Ficaremos aqui então com 3 menos o cosseno mesmo de 3x, tá? Sendo igual a 4, né? Isso aqui então é igual a 4. Agora, passa esse 3 para lá, ficamos assim com menos cosseno 3x é igual a, então, a 4 menos esse 3, ficamos então com 1. Agora o que, Julie? Agora em que nós podemos multiplicar então por menos 1 para deixarmos essa parte aqui positiva, para ficar tudo bonito, né? Ficamos aqui então o menos cosseno de 3x vezes então menos 1. Ficamos assim apenas com cosseno positivo, 3x. Mas essa parte, consequentemente, como iremos multiplicar por menos 1, fica aí então negativo. Agora você tem que desenhar aqui então o seu trigonométrico, porque o seu trigonométrico mesmo é um auxílio para grandes equações. Vamos a isso. Vamos. Isso aqui é uma equação trigonométrica em que aula que é tratada depois da próxima aula, quando nós falarmos sobre então o estudo de tangente, cotangente, não é? Que será a nossa próxima aula. Agora, nesse negócio, na verdade, fica assim. Onde é que o cosseno dá menos 1? O cosseno dá menos 1 quando aqui então esse cosseno for igual aí a π, né? Que é 180 graus. Aqui nós teremos o menos 1. Sendo que o eixo desse eixo que nós temos aqui é o eixo dos cossenos. Você já cansou de ouvir isto aqui.
Agora, implica o que? Implica o cosseno então de 3x é a mesma coisa escrever como sendo aqui então o cosseno de π. Agora, como temos o cosseno, você iguala então os argumentos. Ficamos aqui então com 3x é igual a π, mais aqui então 2kπ. Onde é que aparece esse kπ? Kπ, na verdade, aparece o seguinte. Veja aí. Para qualquer ângulo que for a girar uma volta e terminar aqui, implica que o cosseno desse ângulo é igual a menos 1. Por isso que aparece aqui então 2kπ. Ou seja, é 2 vezes o kπ. Mas onde o k pertence ao conjunto de números então inteiro. Tá? Agora, com isso, você pode isolar aqui então o x. Levamos isso para lá, vai dividindo. O x é igual a π sobre 3. Mas aqui então o 2kπ também divide aqui então por 3. Porque seria todo esse negócio dividido com isto aqui. Não percebeu? Calma. Vamos perceber bem depois da próxima aula, né? Mas a expressão mesmo dos máximos, máximo seria igual a isto aqui. Vamos ver aqui, então, isso aqui é uma equação. A equação nós vamos ver depois da próxima aula. Por isso que não adianta me emagrecer aqui. Porque nós temos as aulas específicas, onde eu falo de cada assunto. Agora, vamos entrar para o item de número 5, que é esse daqui. Para o item de número 5, teremos que usar o espaço que aqui está. Nós vimos mesmo, que o contradomínio é igual a quê? É igual a 2 e 4. Implica que o y do mínimo, quando nós queremos a expressão dos mínimos, é igual então aqui a 2. Isso aqui é o item de número 5. Agora, para qualquer que seja então uma função y, que é o nosso gráfico, que é aquele que ele está, como é o y nesse caso, o f de x sendo igual a então y é igual a 3 menos cosseno de 3x. O que nos falta aqui então é levarmos no lugar aqui então de y, que é tudo isto aqui, igualarmos então a 2. Para você encontrar aqui então o x que representa então a expressão dos mínimos. Agora, com isso, se eu levo aqui, então, coloco 2, ficaremos com esse negócio. Aqui coloco 2, ficamos aqui, então, com 3, menos mesmo cosseno de x. Passo para lá, ficamos com 2 menos 3, porque isso passa para lá, vai negativo. Logo, ficamos aqui, então, com 2 menos 3 é igual a menos 1. Logo, menos 1 é igual a mesmo a menos cosseno de x. Para deixar essa expressão mais bonita, você multiplica, então, por menos 1. Multiplicando por menos 1, aqui fica positivo. Logo, ficamos com 1, sendo igual a cosseno mesmo de x. Atenção, vamos nos auxiliar então, ao círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, nós temos o seguinte, veja aqui. Para qualquer que seja, então, o cosseno, em que o valor, ou seja, para qualquer que seja o ângulo, em que o cosseno dele dá 1, isso implica que temos duas possibilidades. Temos aqui, então, o ângulo de 0 grau, o ângulo aqui, então, de 360 graus. Mas, em vários contextos, sempre usamos o ângulo zero, tá? Isso implica que o cosseno, nesse caso, de 0, tá? Ou seja, o cosseno de x é igual a quem está a cosseno a de 0. Visto que o cosseno de 0 é igual a 1. Por que você não usou 360 graus? Sendo que o 360 graus é igual mesmo aí a 0? Não. Em vários contextos não está errado. Pode usar. Mas em vários contextos sempre usamos aí então o cosseno de 0. Vamos encontrar aqui esse tipo de equações lá depois da próxima aula. Atenção. Agora, com isso, nós podemos resolver essa expressão. Veja aí. Aqui temos o x, nesse caso é 3, não é? Aqui é o 3. Aqui é o 3. Para esquecer aqui. Aqui é 3. 3, 3, 3, 3. Atenção. O 3 se sente igual a isto aqui. Não importa que seja o 3x ou qualquer que seja aí. O que nos interessa é o resultado, não é? O resultado aqui então dá 1, em que o cosseno de 0 é igual a 1. Agora, igual isto com isto. Ficamos aqui então com 3x é igual mesmo a 0. Atenção. Esse 0 mais 2kπ. Porque para qualquer que seja o ângulo que for a girar, girou, parou aqui, o cosseno dele sempre será aqui então 1. Mas com mais detalhes será a próxima aula. Depois da próxima aula. Agora, com isso, nós podemos passar esse 3 para lá, vai dividindo. Ficamos aqui então com x é igual mesmo a 0 que divide aqui então por 3, mais aqui então o 2kπ que divide então por 3. Agora, o x é igual a quem? O 0 que divide por 3 é igual a 0. Logo, ficamos simplesmente essa parte aqui, que é o 2kπ que divide aqui então por 3. Isto aqui representa a expressão então dos mínimos. É isto aqui. Agora, vamos para o nosso último item, que é a construção do gráfico da função, né? Esboça então o gráfico. Atenção. Para o esboço gráfico dessa função, precisaremos afastar mais para baixo para ganhar o espaço, não é? Vamos a isso. Vamos a isso. Lá tem a função f de x é igual a 3 menos mesmo o cosseno. O cosseno do que é 3x?
aparece assim, não é? É sim. Agora, nesse gráfico ou nessa função, aparece o menos, não é? Aparece o menos mesmo. Ok. 3 menos cosseno de 3x. Atenção. Nesse gráfico, a forma mais natural possível de construir é começando por representar os eixos. Vamos representar aqui então os eixos, que é o eixo de x, e aqui então o eixo dos y. Exatamente assim. Vou colocar mais para aqui. Porque eu estou a prever, por quê? Porque eu estou a prever isso, porque o nosso contradomínio, como nós calculamos lá, é igual a 2 e 4. Agora, com isso, os máximos é igual a, então, a 4. Vou colocar então mais para cima. E os mínimos é igual a 2. Essa função não tem zero, nem sequer vai tocar no eixo de x. Atenção. Agora, com isso, eu posso colocar então aí os ângulos dos eixos, que é o 0 grau. Aqui temos o quê? O π sobre 2. Aqui nós podemos colocar aí, então, o π simplesmente. Aqui nós teremos o 3π sobre 2. E aqui nós teremos, então, o 2π. Atenção. Os mesmos valores que estão aqui, você também pode repetir, então, indo para o lado negativo. Não é? É sim. Ficamos aqui, então, com menos então π. E o menos, ou seja, menos π sobre 2, ficamos aqui então com menos π. Aqui ficamos com menos 3π sobre 2. E aqui nós ficamos com menos 2π. Agora, a forma mais natural possível é você levar qualquer que seja esse valor, colocar no lugar de x para você encontrar o y correspondente. Vamos fazer aqui então ao lado. Imagine só, é apenas você for fazer a operação aqui e faço com isto aqui. Facilita-me também, não temos muito espaço. Vamos a isso. Eu posso levar, então, o cosseno, vai para a parte de cosseno aqui. O cosseno, então, de zero, por exemplo. Não, de 3 vezes o zero, porque o lugar de x, vamos colocar aqui, então, zero. O cosseno de zero é igual a 1, não é? Então, o 3 menos esse 1 é igual a quanto? O 3 menos 1 que nós encontramos ali, isso aqui é igual a 2. Logo, para qualquer que seja, então, o cosseno de zero é igual a, então, a 2. Assim seja, né? Não para qualquer que seja, né? Para o cosseno de zero sendo aqui. Dessa expressão é igual aqui, então, aí a 2. Na verdade, isso também representa a ordenada na origem, né? Como nós vimos lá. Agora, vamos ver para o cosseno aqui, essa expressão aqui. O cosseno do quê? 3 vezes o lugar de x, você coloca essa expressão, que é o π sobre 2. Agora, o que aparece aqui, na verdade, é o cosseno de 260 graus. O cosseno de 260 graus é igual, então, aqui a zero mesmo. Ficamos aqui, então, com zero, tá? Agora, ficamos com zero. O cosseno de 260 graus é igual a zero. Logo, ficamos com 3 menos zero. Isto aqui dá mesmo 3. Logo, para 3, nós podemos subentender que é essa parte daqui. Vamos colocar aqui, então, 3. Quando esse negócio corresponde aqui ao y sendo igual, então, aí a 3. Aqui, tá? Aqui é 3, né? Não é menos 3. Agora, com isso, nós podemos continuar caminhando mesmo pouco a pouco para completar tudo isso aqui. Vamos lá, então, o cosseno mesmo de π. Não, 3 vezes o π. O 3π, eu posso me auxiliar aqui com o nosso círculo trigonométrico. Vamos desenhar aqui, então, rapidamente o círculo trigonométrico mesmo. Temos o seguinte. Aqui temos o eixo dos cossenos, aqui então o eixo dos senos, exatamente assim. Aqui é o nosso cosseno e aqui então o nosso seno. Agora, 3π é um ângulo que girou quantas vezes? Girou, veja aí. Aqui, 1π, 2π e 3π, terminou aqui. Então, o cosseno desse negócio daqui dá aqui, então, menos 1. Mas, entende aqui, o nosso gráfico é esse daqui, não é? O y sendo igual a, então, a menos 3, não menos. A y é igual a 3 menos o cosseno, a, então, de 3x, sendo que essa parte daqui dá menos 1. Mas, como temos esse menos, com esse menos 1, aqui dá mais, né? Aqui temos 3. Nesse caso, ficamos aí, então, com 4. Logo, essa operação de lá dá 4. Quando mesmo o cosseno aqui daquela função dá 4, nós podemos ir mais para cima. Exatamente assim, exatamente assim. Agora, o processo se repete. Se você aplicar o cosseno desse negócio de lá, acredito que você encontra aqui, esse assim, tá? Encontra aqui esse valor. Aplicando aqui a esse daqui, encontra mesmo aqui, tá? Acredito eu, né? Se ficar enganado, perdoem aí. Agora, com isso, nós podemos continuar. Veja aí. Nesse caso, então, podendo continuar, implica quando é menos, corresponde aqui, né?
O lado negativo corresponde aqui. Quando este aqui é menos daqui, vai corresponder aqui, mais para cima, não é? Mais para cima. Mas quando é aqui, corresponde não aí, corresponde aqui. Aqui não. Tem possibilidade de apagar, posso apagar, né? Vou ter que apagar aqui. Exatamente aí, assim. Vamos apagar assim. Tá bom. Agora, quando é aqui, corresponde, acredito eu. Se ficar enganado, você faz operações aí. Quando é aqui, corresponde mesmo aqui. Corresponde mesmo aqui. Sendo assim, unindo esses pontos, nós teremos algo assim. Vamos assim. Então, vou ter que colocar aqui então com uma outra cor. A preta mesmo. Vamos colocar assim, assim, assim. Vai mesmo. Vai, para lá, vai. Agora, aqui continua mesmo, para lá, vai. É isso que eu tenho que fazer, é isso que você poderia então fazer. Assim nós construímos esse gráfico então continua com seus movimentos para lá. Implica que esse gráfico daqui é uma função de f de x sendo igual a 3 menos o cosseno de x. Agora, é assim que você poderia construir, é assim que você pode construir. Já esboçamos aqui então nosso gráfico, o é de número 6. V1. O de número aqui então 6. Terminando assim então com o estudo completo de função cosseno. Se gostou da aula, então deixa aquele teu like. Eu sou Julio Momadi e te vejo nos nossos próximos conteúdos. Até lá!